Bom dia, mercado imobiliário. Está começando mais um Seller Talks. Meu nome é João Paulo do Canto, sou superintendente da Seller no Rio Grande do Sul. E hoje o Seller Talk vai ser com a gente para contar um pouquinho do nosso mercado lá no Sul, falar um pouco da Seller de Porto Alegre. E eu não vim sozinho. Quem veio comigo hoje foi a Daniele Mendes e o Paulo Albarello, que vão contar um pouco da trajetória deles na Seller, como chegaram, o desenvolvimento deles até aqui. Então, bom dia para vocês, Bom dia. né? Bom dia. Vamos começar com a Alba? Podemos? Estamos pronto. Alba, por favor, te apresenta aí, fala um pouquinho de ti, a gente quer ouvir histórias hoje. Bom dia do Canto, João Paulo do Canto, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite da Seller para estar presente. Muito honrado com essa oportunidade, né? Trazer um pouquinho aí da cultura do Sul aqui para São Paulo, da Seller. E falar um pouquinho sobre a gente, né? Contar um pouquinho sobre nós, nossa trajetória, o que a gente faz no nosso dia a dia, como é a nossa semana, enfim. Mas meu nome é Paulo Albarello, o pessoal me conhece por Albarello. Já tenho 12 anos de Seller, sou do interior do estado, não sou de Porto Alegre, da capital, mas sou do interior do estado, moro em Porto Alegre desde os meus 17 anos. E meu primeiro contato com a Seller foi na época que eu trabalhava em restaurante. E o pessoal da Seller geralmente almoçava 1, 2, 3 vezes na semana no restaurante que eu trabalhava. E em um determinado momento eu conhecia o pessoal que almoçava lá. Até quero mandar um grande abraço aqui pro Luciano Castilho, que foi a pessoa que me convidou, me abriu as portas da Seller. Pessoa importante lá, hein? Você fez história. Verdade, pessoa que fez história e importante pra gente, importante pra mim também. E então tive a oportunidade de conhecer a Seller, fui visitar, não conhecia o mercado imobiliário, não conhecia o que era ser corretor de imóveis, mas eu tinha um grande desejo, uma grande vontade de mudar o que eu estava fazendo. E então o Luciano Castilho me fez o convite, fui para a Seller, fui conhecer e desde lá nunca mais deixei a Seller. Então são 12 anos aí de bastante trabalho, conhecimento, bastante aprendizado e hoje, graças a Deus, aí também consigo passar um pouco do que eu aprendi para quem está entrando, para quem está começando, né, Dani? Acho que a Dani pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas tenho muito a agradecer aí por tudo que a Seller me deu, tudo que a Seller, juntamente com os empreendimentos que a gente tem lá da Cirela, né? Tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, foi conquistado dentro da empresa e a empresa me proporcionou oportunidades e eu sempre abracei com muito vigor, com muito entusiasmo e é isso, estamos aí com 12 anos de história. Show de bola. Antes de passar a palavra para Dani, quero contar uma historinha. Nós temos lá no Sul um projeto, que na verdade começou como projeto e hoje ele é um programa de novos corretores. Então nós temos lá uma academia de venda Seller, onde a pessoa entra, faz toda a trajetória para se formar corretor de imóveis dentro da Seller e a partir dessa formação nós conseguimos ter corretores formados com o jeito Seller de trabalhar. E a Dani veio com a gente hoje porque a Dani é um destaque da academia de vendas, se formou e hoje já está numa trajetória de vendas aí. Por isso que a gente fez questão de trazer a Dani para a gente homenagear o programa Academia de Vendas. Dani, bom dia. Te apresenta. Conta a tua história. Bom dia, gente. Bom dia do Canto. Também quero começar igual o Alba, agradecendo a oportunidade. Estou muito, muito honrada em estar aqui para contar um pouco da minha história, de como começou o mercado imobiliário na minha vida. Eu quero frisar que o Alba foi a primeira pessoa que eu tive contato na Seller quando a academia começou. A minha turma começou dia 15 de maio de 2023 e iniciou com uma reunião e uma apresentação do corretor destaque dentro da Seller. Então, primeira vez que eu vi o Alba pessoalmente foi como estagiária, e quando ele entrou na sala e a
a postura dele, a palestra que ele deu, os ensinamentos, os insights. Eu estava ali como uma aprendiz, continuo nesse lugar até hoje. E aí, estar aqui nesse lugar, conversando, trocando com ele, participando ao lado dele e do Canto, contando a minha história, hoje, no mesmo lugar que ele tá, é uma coisa que eu nem sei explicar, assim. Eu tô aqui me controlando para não me emocionar. A minha história no mercado imobiliário começou numa externa. Foi uma passagem bem rápida. Eu peguei alguns insights, comecei numa imobiliária de lançamento que a gente tem em Porto Alegre, mas eu sentia que eu ainda precisava de um lugar que eu me identificasse, né? E aí surgiu a oportunidade através de um contato, né? Uma pessoa, uma amiga, a Cícera me indicou para a Academia de Vendas, me contou como funcionava o programa. Eu me inscrevi, ela me indicou, eu me inscrevi e a partir dali tudo começou, né? O meu encantamento começou com a Cirela quando eu fui no lançamento do Nova Olaria Residência. Lá eu senti aquele clima maravilhoso e diferente da Cirela com relação ao corretor. E aí eu fui entendendo que a house da Cirela era a seller e fiquei com vontade de entrar e de saber como funcionava. Fui atrás para descobrir, conversei com a Cícera, ela me indicou e eu entrei na academia. Foi uma turma incrível, a minha turma é maravilhosa. O Thiago, que foi o nosso gestor, me deu muitos insights, me ajudou muito, eu honro muito tudo que eu aprendi com ele. E ser corretora da Seller hoje, para mim, é uma honra, né? Eu comecei no mercado imobiliário quando eu entendi que o que eu fazia antes, trabalhar no CLT, não ia me trazer aquilo que eu queria. Então, eu saí da corrida dos ratos e fui em busca. Eu ainda não sabia o que era, mas eu fui em busca de realizar os meus desejos e entender que eles eram possíveis. E aí a Seller me proporcionou isso, a Cirela me proporciona isso até hoje quando eu atendo os meus clientes. É muito fácil vender Cirela, porque a gente não precisa argumentar muito, o cliente entende que a Cirela é diferente no mercado. E eu estou muito feliz de estar aqui. A minha trajetória na Academia de Vendas foi incrível. Entrando como corretora na Seller da mesma forma. Eu também quero deixar registrado aqui que sem o apoio do Canto, do pessoal do back-office, da Secretaria de Vendas, os consultores, os especialistas, nada disso seria possível. A gente nunca faz nada sozinho. E se eu estou aqui hoje, é porque tem muita gente por trás que nos ajuda em cada atendimento, em cada resposta no WhatsApp, em cada vez que a gente tem que subir na obra para fazer um vídeo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e é isso. E aí, Dani, na jornada da Academia de Vendas, fez sentido para ti depois que tu pegou a credencial definitiva? Muito. E foi trabalhar lá, como a gente fala, do outro lado do balcão? Muito, muito. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eu vejo hoje, né, aquele corretor que entra sem ter passado pela academia, e cada vez que isso acontece, corrobora mais a questão de ter sido um privilégio, ter passado pela academia, ver toda a cultura da Seller, né? Como é que funcionam os processos, né? Hoje, a maneira como a gente atende, a maneira como a gente trabalha, os processos que a gente faz, a própria rotina de trabalho dentro da Seller, é muito mais fácil, muito menos morosa quando a gente já está inserida no processo. E é isso que a academia faz. A academia te insere dentro da cultura da Seller, do processo da Seller, para que a tua caminhada, quando tu pega o Cresci definitivo, fique mais leve. Mais leve, mais né, fluida. Dani? Verdade. Acho que, imagina só, receber um corretor novo, com a cultura da Seller já com ele carregando a cultura da Seller, e um corretor que já sabe o sistema, já sabe do MOB, já sabe fazer CRM, já conhece os produtos, já tem uma noção básica de atendimento. Então é isso que a gente tentou fazer lá e vem fazendo. Estamos com mais uma turma agora, que deve se formar lá em meados de setembro ou outubro. Borel, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que começa a tua semana? Então, do Canto, acho que é uma boa pergunta.
Porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma coisa lá chamada Celit. E essa coisa começa na segunda-feira. Celit. Só deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando o Albarello fala do Celit, deixa eu explicar um pouquinho para vocês aí da Regional de São Paulo, do Rio de Janeiro. No Sul, a nossa estrutura é um pouco diferente. Lá nós não temos mais a figura do gerente. Tem o superintendente que fica à frente da estratégia da Seller. E nós precisávamos criar uma dinâmica para que os corretores pudessem fazer as suas agendas, porque lá não tem a escala, ninguém faz escala de corretor. Então como é que o corretor sabe para onde ele vai? Nós desenvolvemos um aplicativo que é o Celit. O Celit começou lá no Sul, com um objetivo único naquele momento de fazer a agenda do corretor. Então toda segunda-feira o corretor vai lá, abre horário para todo mundo, no mesmo horário, lá, dependendo da classificação dele, ele vai lá e escolhe o plantão que ele faz. Por trás desse aplicativo tem uma regra de meritocracia, que vem dos 3 pilares que a gente usa muito, né? Autonomia, meritocracia e autogerenciamento. Então, Alba, fala um pouquinho, então, eu só queria introduzir isso porque o Celit, para explicar um pouquinho como funciona lá, né? Nessa estrutura que não tem o gerente, e aí a palavra é tua de novo. Desculpa te interromper. Não, perfeito. Acho que isso foi um grande diferencial para a gente, porque a gente tem autonomia de escolher qual é o plantão que eu quero ir, qual é o plantão que eu posso ir, para onde que eu posso me deslocar. Eu posso optar em atender o cliente online, eu posso optar por fazer o atendimento de plantão, mas eu também tenho autonomia, por exemplo, que é uma força que a gente tem lá, que a gente chama de pirata, que é o plantão externo, que é onde o corretor tem a autonomia de escolher onde ele quer fazer, que tipo de trabalho ele quer desenvolver. Então a gente faz um trabalho muito, principalmente quando lança algum tipo de empreendimento, a gente faz um trabalho antes do lançamento, uma pré-venda, que é o que? É onde eu vou fazer uma captação desse cliente, onde eu vou falar com o cliente antes mesmo do produto. O produto está em concepção e eu consigo fazer um trabalho externo, que é geralmente numa região macro, da onde está situado o lançamento, o empreendimento. Existe uma demanda pelo interesse no imóvel, pelo empreendimento, pela localização. Então, fica fácil de você, se antecipando, captar esse interesse dessa pessoa. Então, a gente tem uns modelos de trabalho que é de total autonomia do corretor. Então, tu não tem a obrigatoriedade de estar em nenhum plantão, mas você pode optar por estar ou não, independente do dia, a hora, o local. E também fica fácil porque tu pode optar pelo nicho de mercado que você quer atuar. Então a minha agenda é muito em cima disso. A minha agenda começa na segunda-feira, planejando o que eu vou fazer o restante da semana, mas já pensando na próxima semana também, entendeu? Porque a gente também tem bastante lançamentos, a gente tem alguns nichos de mercado falando de compacto, a gente tem alguma coisa de alto padrão também, de médio e alto padrão, desculpa, e a gente tem também um altíssimo padrão, né? E então acho que dá para cada um se identificar onde ele performa melhor, onde ele quer atuar, e o corretor tem essa autonomia, né, dentro da Seller. Quando tu fala que tu vai fazer o pirata, ele está falando que lá a gente também trabalha com as 4 frentes de trabalho. Lá é muito forte, tá aculturado isso, né? Nós trabalhamos muito forte com isso. E, gente, dá resultado. Se alguém que está nos assistindo agora, por acaso, não se desafiou ainda em tentar fazer um pirata, ou se desafiar em tentar se desenvolver mais na oferta ativa, que a gente chama de oferta ativa lá, a ligação. Sei que no Rio de Janeiro é chaveco. E online também, no plantão de venda, se desafia. Vale a pena. Ataque suas vulnerabilidades, porque vale a pena. Sempre saímos melhor que quando entramos. Com certeza vale a pena. E um profissional hoje no mercado imobiliário, para ele se manter atualizado, ele vai ter que estar sempre se desafiando e fazer diferente, né? Dani, o que tu me fala sobre isso? A Dani está sempre estudando, buscando conhecimento, por isso que eu te provoquei. Eu tenho uma rotina bem desenhada, porque eu tenho 2 filhos pequenos, cuido deles, né? Eu e a minha rede de apoio, que é a minha família. Então, para que as coisas funcionem, tudo tem que ser cronometrado. Então, eu tenho um planner que me norteia e a minha agenda do Google. E lá eu coloco todos os meus compromissos. A minha semana começa uma semana antes, bem dizer.
com os compromissos futuros que já tem data e a minha rotina, né? Eu acordo às 6 da manhã, faço meu devocional, tomo um café, leio os meus livros. Eu estou lendo 2 livros agora, Super Comunicadores e Uma Vida com Propósito. Faço meu exercício, faço funcional em casa, porque como eu estou com as crianças eu não consigo sair para ir na academia, então eu faço em casa. E isso me traz uma disciplina para o trabalho, né? Porque eu não dou desculpa se hoje eu estou afim ou não estou afim de fazer exercício, de ler ou de fazer toda a minha rotina da manhã. É o período ali que eu estou mais tranquila, então é um momento que eu coloco a minha cabeça no lugar, começo com o silêncio, vou acordando, vou planejando o meu dia, vou pensando o que eu preciso fazer, faço as minhas afirmações positivas todos os dias, há 4 anos. E isso tem me ajudado na minha performance, tanto fora do trabalho quanto no trabalho. Eu tenho outras atividades fora da Seller, mas que são complementares ao que eu faço hoje como corretora. A corretagem é a minha atividade principal, é o carro-chefe de tudo. Eu administro algumas unidades no Airbnb, que é o resolvador do empreendedor, do investidor, que compra a unidade, mas que não quer colocar a mão no trabalho, e é um trabalho ativo mesmo, então eu tenho essa frente também. Isso me traz retorno para a Seller me traz hóspedes, e então elas se conversam, são atividades que se conversam. Essa estratégia, inclusive, já te gerou vendas, né? Está gerando, já me gerou visitas e estou em negociação com um hóspede. Ô Dani, me diz uma coisa, tem algum... Eu sei, tá? Só quero que tu fale. Tá. Qual é o nicho de produto que tu mais atuou e que mais tu te destacou? Eu me identifiquei muito desde o começo com os compactos, né? É um mercado fortíssimo em Porto Alegre. A gente tem muitos lançamentos. Tudo que lança vende em menos de 20 dias. Tudo que lança vende em menos de 15 dias. Às vezes, eu posso usar, a gente pode usar esse tempo, porque é uma coisa que tem que ser dita. Em menos de 15 dias a gente vende tudo. E não importa o período. Um exemplo clássico foi o Vista Praia de Belas, na Orla do Guaíba, 2 meses depois da catástrofe que a gente passou em Porto Alegre. Então, eu me identifico muito com os compactos, eu adoro estudar sobre investimento, eu estudo muitos assuntos que envolvem a minha profissão, e um deles é sobre investimento. Então, para sentar na frente do investidor, tem que ter autoridade para falar com ele, e a autoridade só vem através do conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Eu tenho um amigo que uma vez me perguntou, qual é o teu hobby? Eu disse, estudar. Não, Dani, eu não tô falando do trabalho, eu tô falando quando tu tá fora do trabalho, quando tu tá relaxando. Aí eu falei para ele, é estudar. Não, Dani, tu não entendeu uma pergunta. É quando tu não tá fazendo outra coisa, que tu quer desopilar. É estudar. O meu hobby é estudar. Muito legal. Deixa eu mudar um pouquinho. Tem alguma venda, algum destaque, algum produto, alguma história legal que tu quer falar? E tu vai estar falando ou para pessoas de muita experiência na Seller, ou para pessoas que estão começando agora, né? Então acho que seria uma mensagem legal tu passar. Conta alguma coisa aí de venda, eu quero saber de alguma venda. Legal, Canto. Acho que a gente tem bastante histórias de venda. Acho que uma delas você sabe muito bem. Tá, que a gente tem várias, mas essa é uma pontual, porque primeiro pela grandiosidade da venda, por tudo que aconteceu. Foi uma venda que aconteceu, demorou 9 meses, desde o primeiro contato que eu tive com o cliente ao telefone. Demorou 9 meses para mim ter o primeiro atendimento presencial com ele. Então, foi praticamente um parto, né? Mas... Diga-se de passagem, um empresário conhecido nacionalmente, né? Lá do Rio Grande do Sul. Foi difícil acessar ele, né? Foi bem difícil, mas acho que foi onde a gente conquistou, não teve pressão. A gente foi no tempo dele e é uma pessoa de bastante expressão ali para o estado. E a gente, inclusive, depois acabou indo até... Lembro dessa viagem. Até a empresa dele. Chovia, né? Chovia muito, pegamos estrada ali, foram mais de 400 quilômetros para ir assinar o contrato.
E foi uma venda de bastante expressão, mas para mim significou muito porque foi onde virou a chave para mim, onde tudo, a partir dali tudo mudou mesmo. Eu comecei não só falando financeiramente, mas mudou minha forma de pensar, minha forma de agir, de buscar, de querer. Então acho que essa foi uma das vendas que significou por conta do valor expressivo de VGV e pela forma como ela aconteceu, pelo tempo que ela demorou para acontecer, né? Um período de maturidade. E então aquela venda mudou totalmente para mim. Mas a gente tem outros fatores, outras vendas também que mudaram o jogo. E eu dentro da Seller eu consigo fazer isso hoje, eu consigo trabalhar o imóvel do alto padrão, do altíssimo padrão, o imóvel de valor expressivo, mas eu também consigo atuar dentro do compacto, que é onde a Dani falou que se identificou, porque Porto Alegre está vivendo talvez o que São Paulo viveu há 5, 7 anos atrás. Então as pessoas estão identificando que existe uma grande oportunidade nisso, os investidores, tanto para uso próprio quanto mesmo para investir, para diversificar os investimentos, para te ter mais uma fonte de renda, para te pensar no teu futuro, né? E quando a empresa lançou o primeiro compacto de luxo em Porto Alegre, foi uma novidade, assim, ninguém sabia o que ia acontecer, porque era muito pequeno, todo mundo achava estranho, mas foi um produto que se vendeu naturalmente, e depois disso vieram os próximos, e começou a tomar uma velocidade muito grande, e eu percebi que ali eu estava deixando de ganhar uma oportunidade. Estava deixando dinheiro na mesa. Então eu disse, cara, eu preciso mudar meu pensamento, eu preciso mudar o meu mindset, eu preciso entender as pessoas que estão vendendo, por que eles estão vendendo, porque eu preciso atuar nisso também. Então acho que foi eu consegui me desenvolver e hoje eu tenho um histórico de venda bem considerável. De Sabia, Paulo, que tu é o corretor na Seller que mais vendeu o número de unidades de compacto? Não sei se tu tinha esse número. Então, já são bem mais de 40 unidades. Isso para mim é novidade, porque eu nunca acompanhei a quantidade de unidades, mas agora você me falando é expressivo mesmo, não tinha um número, mas enfim, então, e hoje eu me sinto mais natural quando eu vou falar de investimento com o cliente, porque eu já tendo o cliente que é o consumidor final, e geralmente é esse cliente que quer diversificar os investimentos, então é uma coisa natural, tá vindo hoje as coisas parece que vêm mais naturalmente, mas na verdade é porque houve uma mudança de mindset e tudo mais, né? Mas é isso. É isso aí. Eu queria fazer uma parada técnica aqui para explicar uma coisa. Como eu falei no início ali que nós não temos a figura do gerente, alguns podem estar se perguntando, tá, mas como é que se organiza tudo isso? Nós temos uma rede de apoio muito ampla lá, né? Começando pelo o que no sul nós chamamos de especialista de produto, São Paulo e Rio chamam de supervisor de produto, tá? É o cara que cuida lá, a profissional ou o profissional que cuida do produto. Nós temos uma rede de apoio muito ampla lá, capitaneada pelo Dani Silva, que é o gerente comercial lá do sul, então que nos dá todo o apoio também nesse cenário e nos ajuda principalmente nos atendimentos, que é o especialista de produto que nos ajuda lá nos atendimentos. Junto deles, nós temos 2 consultores na Seller, que são as pessoas que ajudam os corretores com o próximo passo da venda, em tudo que precisar para o corretor poder se aproximar da venda. Junto também tem uma pessoa que trabalha lá no chat, lá, né, cuidando do online, que é o Thales. E como eu falei que nós trabalhamos com as 4 frentes de trabalho, lá tem uma pessoa que cuida do off. Lá nós temos uma pessoa que é o Anderson, que ajuda a montar os piratas. Tem uma Fiorino lá para cima, para baixo, vai montar o gazebo da Cirela, bota lá a banquetinha, tudo mais. A gente tenta entregar o mais pronto possível para o corretor, para ele se identificar e desejar aquele tipo de captação também, né? Porque o pirata, trazer um número, o pirata, aquela prospecção lá, antes de abrir o plantão, lá na frente do terreno, antes de estar com o PDV pronto, ela representa 35% das nossas vendas de lançamento. É um número expressivo. E até para ajudar nessa informação, a minha maior venda em VGV, falando de VGV, foi de um cliente captado em pirata. Foi um Treehouse? Foi um Treehouse, que teve uma história também muito legal, muito bacana a história, porque
aconteceu dentro de uma família também de suma importância. Conhecida na cidade também. Conhecida na cidade. E foi capitaneado de um pirata feito na rua, né? Tá, tu vai me dizer que um comprou, depois indicou o outro que comprou, como é que foi isso? Mais ou menos assim? Foi mais ou menos assim, porque né, no primeiro contato que eu tive com o cliente não queria de forma alguma, ele estava interessado, demonstrou interesse, porque ele estava passando ali, eu estava fazendo esse pirata. Ele perguntou sobre o que seria, eu falei mais ou menos as informações prévias que eu tinha, e ele queria mais informações, mas ele não queria de forma alguma deixar o contato dele, porque ele se sentia desconfortável porque todo mundo ficava ligando, o corretor ligando toda hora. E eu pedi para ele me dar a confiança dele de que eu só entraria em contato com ele quando fosse para falar sobre aquele imóvel no determinado momento que eu tivesse a informação, mas ele ia ser o primeiro a receber a informação. Então, como prometido, ele me deu o contato dele, eu não fiz contato com ele, mas quando eu tive a primeira informação, eu chamei ele. Liguei para ele, inclusive ele estava em São Paulo, e eu disse, olha, fulano, tô com a informação que você queria sobre o imóvel. Beleza, me liga na segunda-feira. Liguei na segunda-feira, ele já estava em Porto Alegre, a gente falou sobre o empreendimento, passei as informações, mas também não tinha todo o material porque ainda não tinha lançado o produto. Então eu disse, não, agora tu pode ir me mandando no WhatsApp as informações. Ok, fui mandando as informações como elas foram acontecendo. Quando lançou o produto, conforme combinado, eu sempre deixei bem claro para ele que ele ia ser o primeiro, ou um dos primeiros que ia estar dentro do plantão. Então quando a gente abriu o plantão, ele foi o primeiro a colocar o pé lá dentro, sentir, conhecer. E ele levou a filha dele, que já morava no bairro. Aí ele foi lá, gostou, levou a esposa até lembro da frase que ele falou, olha, a minha esposa gostou mais do que eu imaginei que ela fosse gostar. Então foi importante eu vir conhecer o apartamento. A diferença de ter um plantão bonito, né? Costumo dizer que os plantões da Cirela são verdadeiras zonas de encantamento. Com certeza. Conseguiu colocar o cliente lá dentro com a experiência, com todo, é o cheirinho, é a recepcionista, é o decorado, é tudo aquilo que a gente faz, né? Que a Cirela faz e faz, que é a construtora que melhor faz no Brasil, é a minha opinião, para encantar o cliente, e isso nos ajuda. É uma ferramenta de vendas, né? Com certeza. Impressionante. E esses showrooms, eles estão sempre super bem localizados, entregam infraestrutura, segurança. Então a gente consegue acolher o cliente que está interessado em conhecer o projeto, ele fica confortável em visitar nossos showrooms, né? Então a gente tem isso a nosso favor também. Os plantões que a gente faz eu digo que são plantões nobres na cidade, né? Onde eu trabalho num local nobre, né? Independente do showroom que eu estiver, eu estou num local nobre. E então esse cliente levou a filha dele. E aí a gente começou a negociar e ele disse, olha, realmente, acho que a minha filha vai querer trocar o apartamento, eu quero que ela troque, então acho que a gente vai negociar 2 unidades. Eu disse, que legal, né? A gente continuou negociando, ele foi para casa, a gente continuou a negociação, aí no outro dia a gente avançou para finalizar, para ele dar ok, não, quero ir de novo aí. E ele foi, no outro dia ele foi novamente, só que daí ele levou a segunda filha dele. E aí a gente estava na mesa... Sabatina completa. A gente estava na mesa negociando as 2 unidades para fechamento. E aí ele disse, olha, Paulo, a gente vai realmente ficar com as 2 unidades, mas eu trouxe a minha filha porque eu acho que ela tem que ficar com uma unidade também, mas a decisão é dela. E naquele momento eu disse, tá, pai, então eu vou ficar com uma unidade também. Então a gente fechou 3 unidades, praticamente, tu vê, num plantão pirata. E não... a gente lá no Sul representa uma parte da empresa, né? Devido a tamanho. A gente é menor, então a gente estamos falando lá de um VGV naquela oportunidade em torno de 12 milhões e pouco, que a gente fechou 3 unidades de uma vez de um plantão pirata, de um plantão de rua. Dani, uma pergunta que eu quero te fazer. O que tu mais gosta na Seller? Conta pra mim. Primeiro que é a liberdade, né? De eu poder pensar a minha estratégia para trabalhar. Segundo, o suporte. Eu já trabalhei numa externa, eu sei que foi pouco tempo, mas o suficiente para entender como é que funciona o mercado fora de uma house, né? E aí nós não estamos falando de qualquer house, a gente está falando da house, da Seller, da house da Cirela. O suporte que eu tenho lá, a estrutura, né? Os plantões são os melhores plantões, a estrutura dentro da sede é incrível, né? O suporte do pessoal do back-office,
em todos os sentidos. Desde a Copa, onde a gente é super bem tratado, com frutinha, com massagem, com café. É paparico, hein? É, né? É que são as estrelas, né? exatamente. É vocês que fazem a coisa acontecer. Então, Quem acha diferente está errado. Quem faz acontecer são vocês, os corretores. É assim que a gente tem que se posicionar. é isso aí. A Seller, eu sou muito bem tratada na Seller. A Seller entende quando eu preciso sair, que eu preciso pegar os meus filhos na escola e tá tudo bem, porque eu entrego, porque eu tenho resultado, porque eu não fico de mimimi. Então, Autogerenciamento. Autogerenciamento, gestão do tempo, gestão das emoções, autorresponsabilidade. Eu não delego para ninguém a minha derrota. Eu sempre vou olhar para o que eu poderia ter feito de melhor. E isso eu me sinto tranquila em fazer dentro da Seller. A Seller me proporciona ser quem eu quero ser. Isso te faz bem? Muito. Faz bem para mim, para minha família. Tu não vai escapar da pergunta, é a mesma. O que tu mais gosta? Fala um pouco aí desse teu sentimento, que tu tá há 12 anos. E lembrando, né, que tem uma trajetória diferente do mercado de Porto Alegre, que é 12 anos numa mesma imobiliária, é algo que não é comum, né? Então, a mesma pergunta para ti. Vou falar lá desde o início de quando eu cheguei. Para mim foi impactante, porque primeiro eu não conhecia o mercado, não sabia o que era. Trabalhei desde os meus 16, 17 anos, sempre trabalhei bastante. E trabalhei fora de casa, saí de casa com 17 anos. E então sempre fui em busca, sempre queria conquistar as minhas coisas e tudo mais, né? E então quando cheguei na Seller, para mim foi impactante porque existia uma estrutura, existia um cuidado com o corretor, existia um RH que funcionava lá dentro, que funciona até hoje. Até quero dar um abraço para todo mundo, para a Fê, inclusive. Beijo, Fê, Rôde, toda a turma aí. Faz a coisa acontecer para nós. Isso. Então, a estrutura que eu vi me impactou. Depois, quando eu comecei a trabalhar na empresa, que eu comecei a entender a proporção, o tamanho, onde que eu estava inserido, comecei a entender ainda mais o quanto isso significava para quem estava entrando, para quem estava começando, para quem estava lá dentro mesmo, que era todo esse suporte que a Dani acabou de mencionar, né? Então, eu me senti confortável para ficar na empresa, porque eu me sentia amparado de alguma maneira. E acho que isso me trouxe até onde eu estou também, a opção de ficar na empresa, porque tudo que eu conquistei até hoje foi graças à Seller, à Cirela. Então, também acho que como ela continua acompanhando o processo de crescimento e tudo mais, eu acho que não tinha porquê eu buscar uma coisa diferente, um canto de sereia, digamos assim, sabendo que até hoje eu enxergo ainda uma oportunidade de crescimento, né? Então, eu me sinto confortável. Claro, hoje fica fácil de eu falar, né? É o Albarello falando. Mas eu também já entrei na empresa, então eu sei o que a Dani está comentando agora. Eu acho que esse processo que ela teve da academia de vendas, quando começou a academia de vendas, que a gente falou bastante sobre isso, né? Quando vocês estavam iniciando lá o projeto, cara, eu queria ter tido essa oportunidade de ter começado nesse momento, porque quando eu entrei na empresa, eu pensei, meu Deus, onde é que eu estou? Porque eu queria aquilo. Mas quando eu cheguei lá, eu disse, nossa, eu olhava para o lado, eu via um Albarello, eu via outro Albarello do meu lado, sabendo que eu não tinha ninguém que me pegasse na mão assim, dissesse, olha, o processo é assim, faz assim, vem cá que eu vou te mostrar. Existia sim alguém lá, o gerente e tudo mais. Mas é bem diferente tu ter uma academia que te prepara para que quando tu esteja lá, o processo tu sabe. Agora tu vai atrás do... Então, acho que a gente tem muito disso, acho que isso engrandece e tranquiliza quem está chegando, né? E dali para frente vai de cada um, o que tu quer, o que tu almeja, quem que tu quer seguir, qual é o passo que tu quer seguir, quem é que é referência, e aí vai de cada um, né? Beleza, legal. Bom, então, falando de Seller, o que tu sente na Seller, a gente também queria saber de você, porque você também tem uma história na Seller e uma história considerável, né? Isso aí. Então a gente também gostaria de ouvir
o que você tem para falar sobre a Seller, sobre a tua carreira na Seller, sobre as pessoas que passaram por você, que eu acho que isso também é importante para nós e para todo mundo, né? Olha, eu quero deixar bem claro que o entrevistador sou eu, tá? Mas eu vou abrir essa exceção para ti. Eu tô na Seller, vai fazer 15 anos, agora em novembro, e também é a primeira empresa do mercado imobiliário que eu trabalhei, só conheço a Seller, e tá bom assim, gosto, eu amo a Seller é minha segunda casa. E nessa jornada de 15 anos, algumas pessoas realmente foram muito importantes para mim, no meu desenvolvimento. Eu posso citar aqui, lá no início, o Luciano Castilhos, que tu falou aqui também, que hoje está em outra empresa, tocando a empresa dele. Eu posso falar no Samur, cara que foi extremamente importante na minha trajetória. A Adri, né? A Adri Celestino, que foi nossa diretora de vendas por um bom tempo. Beijão para ti. E também Dona Paulina Cunha, né? Que tocava lá pessoas de organização de uma forma também assim, única. Essas pessoas foram extremamente importantes para mim. Tu sabe, né? Eu comecei como corretor, passei pela função de coordenador de ações, era eu que dirigia a van e montava as ações para os corretores. Depois, em 2013, passei para gerente de vendas e fiquei até 2020, quando eu fui convidado para esse novo projeto de Seller, né? E 2017 teve uma virada de chave também para mim, muito forte, onde eu entendi que com processo, disciplina e intensidade, a gente ia conseguir resultados que nunca ninguém tinha conseguido, né? E dali em diante, a equipe de vendas que eu fazia parte, humildemente eu falo dessa forma, ela não parou de vencer. Então nós somos tetracampeões, né, na Seller, trabalhando dessa forma. Mas eu quero me deter na resposta à tua pergunta, simplesmente para falar sobre essas pessoas que para mim são muito especiais, né, e que fazem parte da minha trajetória dentro da Seller. E a Seller, para mim, é a empresa que... A Seller é minha. A Seller lá no Sul, ela é minha. Entendeu? Eu trato ela assim. Então eu tenho que ter... eu tenho que ser dono dela junto, entendeu? Para a gente poder ter legitimidade para fazer as coisas, entendeu? Então tudo que a gente faz lá é com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação para cada um de vocês. A gente confia muito. O capital humano que tem na Seller em Porto Alegre é incrível. Tem pessoas lá muito experientes de Seller e de mercado imobiliário. E eu tenho certeza que a gente está preparado para grandes desafios. A Seller é a nossa casinha, né? A Seller é a nossa casinha, é isso aí. Eu acho que é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, né? Agradecer a Paula Strauss, que nos trouxe aqui para gravar um episódio do Seller Talks, para a gente falar um pouquinho lá do Sul, né? Como vocês perceberam, tem algumas coisinhas diferentes lá na estrutura, mas no fim é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa, é Seller buscando resultado, com disciplina, com foco, com intensidade. Queria muito deixar para vocês uma mensagem de que não existe mercado ruim, não existe. Talvez esteja faltando uma intensidade de trabalho e cria teu cenário, cria tua disciplina, cria o teu foco, bota a tua intensidade, que realmente sempre vai dar certo. Tá bom? E vem para Seller, né? E vem para Seller, é isso aí, vem para Seller, que com certeza vai ser a melhor opção que tu vai encontrar para trabalhar no mercado imobiliário. Tanto no Rio, São Paulo ou no Rio Grande do Sul, tá bom? A gente fica por aqui agradecendo a audiência de vocês. Forte abraço.